Êxodo 14, versículo 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Agora eu quero ler no capítulo anterior, no capítulo 13, e no versículo 17, que diz assim: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Amém? Graças a Deus. Então, esse é o relato do grande milagre, dos maiores milagres, um dos maiores milagres que Deus fez na história. Ele mostrou o seu poder, e é interessante que muitas vezes Deus não tira a dificuldade do nosso caminho, Ele não impede melhor as dificuldades, mas Ele abre um caminho naquela situação, Ele abre um caminho naquela dificuldade. Você vê que o povo de Israel ficou extremamente amedrontado com aquela situação, porque estavam diante do mar, e atrás deles já podiam ver de longe, certamente, as tropas de Faraó chegando, então não ia ter saída. E se você ler um pouco antes, eles falaram um monte de coisas. Falaram: Moisés, como pode fazer isso com a gente? Era melhor nós termos morrido no Egito, era melhor termos ficado lá, era melhor termos servido a Faraó. Então eles mudaram totalmente o discurso deles. Antes, o que eles mais queriam era sair do Egito. Eles clamaram a Deus por isso. Mas quando surgiu aquele obstáculo, aquela situação, eles mudaram totalmente o discurso deles e começaram até a criticar Moisés, até a acusá-lo de maldade, acusá-lo de ter usado de má fé, acusá-lo de irresponsabilidade. Então você vê como era instável a fé dos hebreus, como era instável essa palavra, como era instável, como era fraca a fé deles. E a Bíblia diz para nós, Tiago, o irmão do Senhor, dirigido pelo Espírito Santo, fala isso, que aquele que tem a fé, aquele que é de ânimo dobre, que tem o coração de ânimo dobre, aquele que é inconstante, não alcança alguma coisa do Senhor. Ele é como as ondas do mar agitadas pelo vento de um lado para o outro. E ele fala com essas palavras: não pense que tal homem, que tal pessoa alcançará alguma coisa do Senhor. Então é muito importante, mais do que ter uma grande fé, do que ter sentir uma grande fé, é uma fé constante, é sermos constantes naquilo que nós dizemos crer, é sermos constantes naquilo que nós buscamos, é sermos constantes na palavra de Deus, é sermos constantes em obedecer ao Senhor. Amém? Porque aquele que é firme, aquele que tem não ânimo dobre, é essa expressão que a Bíblia usa, mas que é constante, esse sim vai alcançar do Senhor aquilo, vai alcançar do Senhor muitas coisas, vai alcançar do Senhor tudo o que Ele tem. Então o Senhor nos ensina, nos pede que não somente sejamos constantes. E enfim, o povo de Israel tinha esse problema de inconstância, de incredulidade, mas pela misericórdia o Senhor fez o milagre. Para a sua glória, Deus fez o milagre. Para cumprir as promessas que Ele fez a Abraão, Isaque e Jacó, Ele fez o milagre. E o Moisés
clamou para o povo, exclamou para eles: aquietai-vos, não temais, aquietai-vos, e vede o livramento que o Senhor fará. Vejam o que Deus vai fazer, fiquem só olhando. Eu estava vendo que essa palavra aquietai-vos poderia ser traduzida também como ficar em posição, tomar posição, assumir posição, ficar de pé. Então é interessante isso. Ele poderia estar dizendo também: fiquem de pé, fiquem em posição, se posicionem e vejam o livramento que o Senhor fará. E as duas coisas são verdadeiras. Nós devemos, muitas vezes, como a gente falou outro dia, a solução para muitas pessoas, e que muitas vezes Deus fala na Bíblia desse jeito, nesse sentido, é descansar em Deus, é se aquietar. O que muita gente precisa é ficar quieta. Muita gente precisa se aquietar no sentido de descansar em Deus, no sentido de deixar Deus agir, no sentido de confiar nele. E quando nós falamos em descansar no Senhor, não é se acomodar, mas o descansar no Senhor que a Bíblia fala, na verdade, é usar a fé. Na verdade, é se manter em posição, é se manter de pé e confiando no Senhor, descansar no Senhor. E nós temos um problema hoje, um dos problemas no mundo que tem hoje é a ansiedade, né? Um dos grandes problemas do mundo hoje é a ansiedade, e que só é agravada com a mídia, com rede social, com entretenimento, com a correria do dia a dia. Ela só agrava essa questão da ansiedade. A ansiedade é outra palavra também que poderia se traduzir, que na verdade poderia não, ela tem um sentido, como alguém observou, a palavra ansiedade ali no idioma escrito ali no Novo Testamento, em grego, ela também poderia significar dividido, ficar dividido. E isso faz muito sentido, interessante, né? Ansiedade é ficar dividido. E é realmente isso que acontece com a gente quando a gente é tomado pela ansiedade. Quando a gente vive ansioso, parece que a gente fica dividido, parece que fica fragmentado, e a pessoa está em vários lugares ao mesmo tempo. A mente da pessoa está em vários lugares ao mesmo tempo e não consegue fazer aquelas coisas, não consegue avançar, não consegue progredir, não consegue resolver. Como Jesus falou, por mais ansioso que alguém esteja, não consegue acrescentar 1 metro, um côvado, uma distância pequena a mais à sua vida, não pode prolongar a sua vida, por mais ansioso que esteja. Então a palavra do Senhor para nós hoje é sobre aquietarmos, descansarmos no Senhor e constância. Sejam constantes, amém? Aquietai-vos e vejam o livramento que o Senhor fará. Tomem posição, fiquem de pé e descansem no Senhor. Aquietai-vos e sejam constantes, porque o que é inconstante não alcança do Senhor coisa alguma, né? E aí a gente leu o versículo também, o versículo capítulo 3, versículo 17. Por que a gente leu? Se você prestou atenção, não sei se você entendeu, mas ele fala ali que Deus podia ter evitado aquela situação, Deus podia ter levado eles por outro caminho, desviado do mar, mas Deus, na sua sabedoria, na sua onisciência. O que é onisciência? Que Deus sabe tudo, que Deus é consciente de tudo, né, pessoal? Quem crê nisso? Deus é onisciente, Deus sabe tudo o que acontece no mundo. Ao mesmo tempo Ele sonda tudo o que há, até mesmo as profundezas da terra, até mesmo as profundezas do nosso coração, da nossa mente. Ele conhece, Ele sonda. E na sua sabedoria, Deus sabia que se eles fossem por outro caminho que tinha,
eles poderiam temer e ser destruídos, porque era um caminho, se não me engano, que fala aqui, que passava pelos filisteus, não é isso? Eu fechei aqui a Bíblia. Para que porventura não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, embora fosse mais perto, não levou eles por lá. Pois Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Amém? Mas para que eles não se arrependessem, não fugissem, não temessem a guerra, mas eles temeram o mar também. Mas Deus, na sua sabedoria, levou eles por outro caminho. Então também é um ensinamento para nós, lembrando que Deus sabe todas as coisas, de todas as coisas, e Ele sabe realmente, é um clichê, mas é um fato, que Deus sabe o que é melhor para nós. E muitas vezes Deus permite nós enveredarmos por caminhos ou nos depararmos com certas circunstâncias ou situações que num primeiro momento parece não fazer sentido, no primeiro momento parece ter sido um erro, mas Deus tem um propósito, e depois Ele mostra, depois se nós confiarmos nele e mantivermos na direção, aquilo se mostra como tendo sido a coisa certa, como a melhor coisa. Muitas coisas não parecem fazer sentido no primeiro momento, mas Deus tem um propósito. Então você vê que até o fato deles terem ido para o Mar Vermelho e não por esse outro caminho tinha um propósito. Deus guiou eles lá por um propósito. Um deles é porque eles iam temer, eles iam fugir da guerra, que os filisteus eram inimigos, os filisteus não iam aceitá-los, os filisteus iam querer destruí-los. E Deus sabia que naquele momento eles não tinham capacidade para aquilo, que naquele momento eles não tinham estrutura, não teriam estrutura para aquilo. Então Deus conduziu eles para o Mar Vermelho, que parecia tão invencível quanto, talvez até mais difícil, e de fato, fisicamente falando, era. Mas Deus usou aquilo para fazer um dos maiores milagres da história, um dos maiores milagres, e ainda destruir o exército de Faraó inteiro. Destruiu o exército de Faraó, porque eles entraram, você sabe a história, eles entraram atrás dos hebreus no mar, no caminho, mas aí Deus fechou o portão, Deus fechou o caminho, e os egípcios pereceram no mar. Amém? Então, e Deus foi glorificado. Então nós devemos confiar em Deus. Deus é onisciente, onipresente, onipotente, e Ele vê, é como alguém comparou, se você tiver, por exemplo, num prédio, no edifício aí no centro da cidade, algum edifício aí, você vai ver quase a cidade inteira, sim ou não? Você vai ver uma ilha, você vai ver tudo, Quem está aqui embaixo, nós que estamos aqui, estiver aqui embaixo, a gente só vai ver até certo ponto, só vai ver até alguns metros, só vai ver o que está aqui embaixo, a rua, a avenida. Mas quem está em cima vê a cidade, vê os buracão que fala, vê os vales. Então Deus, por Ele estar mais acima de nós, os caminhos dele são mais altos que os nossos, os pensamentos dele são mais altos que os nossos, e Ele de fato está acima dos céus. É uma comparação. Ele pode ver além do que nós vemos. Ele vê além do que nós vemos. Amém? Então nós devemos confiar nele. Então, muitas vezes no primeiro momento, uma direção que Deus dá, uma orientação que Deus dá, às vezes Ele usa alguém, às vezes a gente vai ao homem de Deus, à mulher de Deus, ao bispo, ao pastor, alguém, e recebe a orientação. Aquele primeiro momento parece não fazer muito sentido às vezes, dependendo da situação. Mas a fé não depende do sentir. A fé vai além do nosso
intelecto naquele momento, né? Você confia e obedece. Aí você vê mais na frente que era aquilo mesmo. Mas ao invés de esperar sentir alguma coisa ou esperar ver alguma coisa, é melhor confiar antes. É melhor confiar mesmo sem entender muito bem. É assim que a fé muitas vezes opera. E Deus é maravilhoso. Amém? E esse é o Deus de milagres e maravilhas. Ele muitas vezes não vai impedir o obstáculo, a adversidade, a situação, mas Ele abre um caminho no meio daquilo. Ele faz um caminho no meio, Ele abre uma porta no meio daquilo, e Ele é glorificado. Então, que nós possamos lembrar disso, confiar nele, descansar nele, e não ser inconstantes, como Tiago falou lá, não sermos como as ondas agitadas pelo vento de um lado para o outro, né? Hoje eu penso assim, semana que vem eu desisto, eu penso de outro jeito, cada dia, cada hora, né? Claro que todo mundo muda de opiniões, todo mundo muda de pensamentos, mas nós estamos falando de coisas com Deus, nós estamos falando de coisas que não são bom que se mude, que não é bom que haja inconstância. Tem coisas que nós precisamos ser constantes, né? Nós estamos falando não de amadurecer, nós não estamos falando disso, estamos falando de não ser inconstante, mas constante. Muitas pessoas perdem bênçãos por causa disso, né? Muitas pessoas enfim, falam, agora eu vou pegar firme com Deus, agora eu vou servir ao Senhor, agora eu vou consertar isso, aquilo na minha vida, agora eu vou, e nunca vai, e fica mudando de direção. Hoje eu não sei mais, eu não creio mais, eu não sei, né? Então essa inconstância nos atrapalha, e o Senhor nos chama hoje para sermos constantes. Amém? Aquilo que é bom, agradável, da vontade de Deus, e Deus tem te mostrado e te falado, e você tem ouvido, e eu tenho ouvido. Então que nós possamos pegar isso e seguir naquilo, até mesmo para outras coisas que nem são espirituais, até mesmo para outras coisas que são humanas, que são seculares, que são do dia a dia. É preciso ter constância. Se não tiver constância, não tem resultado. Então, quanto mais as coisas de Deus também entram nisso aí. Então, que nós possamos ser constantes, diferentes do povo hebreu naquela situação, naquele período, aquela geração que era inconstante, que mudava de opinião de acordo com a situação. Mas Deus é fiel. Amém? Então, vamos buscar o nosso Deus, adorar Ele, e que Ele venha também abrir caminhos, que Ele venha manifestar o poder dEle na nossa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus, meu guia é, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor, e quando eu senti temor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós invocamos ao Senhor, que é o Deus de Israel, que abriu o mar, que abriu um caminho no meio do mar, Deus de maravilhas, o Deus de milagres, o Deus onipotente, onisciente e onipresente, Deus que sabe todas as coisas, que sabe o que é melhor para nós,
que está acima de nós, cujos caminhos são mais altos, os pensamentos são mais altos. Ó Senhor, e o coração humano, os caminhos do homem muitas vezes são estreitos, o coração humano é enganoso, a justiça humana é, Senhor, tortuosa, é imperfeita, Senhor, dessa forma, mas a sua justiça é perfeita, os seus caminhos são perfeitos e são mais altos também. Senhor, nosso Deus e Pai, e cremos nisso, e recebemos essa palavra, e queremos, como Tiago também ensinou, sermos constantes, continuarmos caminhando, continuarmos firmes naquele propósito, naquilo que é da Tua vontade, naquilo que é bom, naquilo que edifica, que abençoa, naquilo que o Senhor nos tem mostrado e chamado, que nós possamos ser constantes na nossa vida e possamos alcançar do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor tem desejado conceder, tem guardado, tem prometido para nós. Pois, como disse Tiago, o homem de ânimo dobre, não pense ele que alcançará do Senhor alguma coisa, mas quem pede com fé recebe. Que nós possamos sempre ser assim, Senhor. E nós te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor nos tirou também do Egito espiritual, e o Senhor nos conduz para a bênção, nos conduz para a terra prometida. O Senhor nos conduz para uma vida de paz e abundante com Deus. Nos conduz, meu Pai, para uma vida totalmente diferente a cada dia. Que nós possamos continuar caminhando segundo a Tua direção. E nessa noite, Senhor, nós oramos também para que o Senhor venha se manifestar, se mostrar para todo que tem crido, que tem buscado, que tem procurado, Senhor, seguir a Tua direção, honrar ao Senhor. O Senhor esteja abrindo caminhos, esteja, Senhor, transformando impossibilidades. O Senhor esteja fazendo caminhos no meio do mar, abrindo saídas e caminhos no meio da dificuldade e transformando ela em bênção. Senhor, uma bênção maior do que poderia ser se apenas tivesse facilidades, porque o Senhor permitiu todas aquelas coisas, mas no final o povo de Israel chegou na terra prometida. No final eles se tornaram uma nação grande, poderosa, uma nação abençoada. Daquele sofrimento todo que o Senhor não impediu, mas o Senhor fez maravilhas, e a vitória foi muito maior do que se apenas tivesse havido facilidades. Então eu oro, meu Pai, o Senhor sabe o que cada um necessita, o que cada um tem vivido, o que cada um tem buscado, e que o Senhor possa estar transformando as dificuldades, obstáculos, circunstâncias em bênçãos. Que o Teu nome seja glorificado. Meu Deus e meu Pai, nós também aprendemos que o Senhor disse para eles marcharem. O Senhor via eles como uma nação já, eles se viam como escravos, e várias vezes eles falavam de voltar para o Egito e servir Faraó, mas o Senhor estava dizendo para eles ir em frente. O Senhor estava dizendo para eles marcharem como um exército, como uma nação. E o Senhor também nos vê assim, que nós possamos ver, compreender como o Senhor nos vê, que nós não venhamos nos enxergar pelos olhos naturais, pelos olhos da carne, ou pelos olhos do mundo, ou pelos pensamentos malignos que o acusador, que o maligno, que o adversário quer impor.
mas segundo a verdade, segundo a sua palavra. E a sua palavra diz que nós fomos escolhidos, que nós fomos redimidos, que nós fomos predestinados para o louvor da sua glória, que nós fomos adotados, que nós somos teus filhos, teu povo, e que nós possamos nos ver dessa forma, como o Senhor vê, e não da forma antiga, não como o velho homem. Que assim seja, que esta fé venha a crescer, Senhor, no coração de cada um, e o teu nome seja glorificado e exaltado, em nome de Jesus, que nós possamos continuar confiando na tua direção. Eu peço mais uma vez, meu Pai, também, que o Senhor abra caminhos e que o Senhor abençoe cada um. Quero pedir, meu Deus, também pelas famílias, pelas pessoas que eles têm incluído na oração, por situações das mais diversas, Pai, das mais variadas naturezas, que o Senhor esteja operando e agindo, abençoando, transformando o que estiver sendo trazido em oração e pedido ao Senhor. O Senhor venha abençoar, venha entrar nessa situação e venha transformá-la. Que teu nome seja glorificado, exaltado, engrandecido. Nós te pedimos nessa noite e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Todos que creem, digam que assim seja. Amém. Graças a Deus.